Good morning, students of the 7th grade. Bom dia, alunos do sétimo ano. I'm Ed, eu sou o Ed, and I'll be your English teacher today. Serei o professor de vocês hoje. Here with me, I have João. Good morning, Mr. Franco. Good morning, Ed. Everything okay? I'm fine, and you? Good. I'm fine too, thanks. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Hope you are fine. Espero que todos estejam bem. And let's talk about your school bag today, right? Okay, Vamos falar aí sobre a school bag. School bag, vamos falar então. Ó, o título da aula, então, o João já falou, Can you talk about your school bag? Vai aparecer na tela para vocês. Então, aí, eu vou pedir para vocês aí, já pensando aí em materiais escolares, aí tem aqui, ó, Can you talk about school bag? Ok, vai aparecer na tela. Bom, a gente vai falar um pouquinho já que a gente está falando de material, e a aula de hoje a gente vai falar sobre materiais escolares, né? Let's talk about the material of the class today. Vamos falar o material. For this class, you will need Para essa aula você vai precisar de your notebook, seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. Currículo em Ação 2021, Caderno do Aluno, volume 1. Exatamente. Então, a gente adaptou a atividade aí do caderno, tá? Então, a gente agora, na verdade, não são mais atividades, são lições, né? Lesson 1. Lembrando que a gente não vai seguir a apostila à risca, porque a nossa aula ela tem um tempinho reduzido aí. Então, esse restante da aula você pode fazer como homework, tentar trabalhar com o seu professor e fazendo atividades aí, trabalhar um pouquinho da autonomia. No final da aula, aparece lá uma enquete, se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto que esteja na apostila e você querer que a gente faça uma aula mais explicativa sobre isso, então vocês podem colocar no final da enquete. Lembrando que a enquete é para assuntos pedagógicos. Você está com problema técnico, não chegou, logístico, não chegou a minha apostila, o chat não funciona, a tarefa não apareceu para mim. Isso aí não é com a gente, a nossa parte aqui é a parte da aula, certo? Então, dúvidas da aula, então, é conosco mesmo, certo? Bom, vamos falar um pouquinho das habilidades da aula. A gente não vai ler todas, porque hoje essa aqui é uma aula muito habilidosa, né? Então, a gente vai falar aí como é que vocês vão selecionar e entender o texto. Vamos tentar na tela aqui as habilidades para o professor dar um print e aí poder colocar no diário de classe dele, de todas as habilidades, mas se vocês verem, todas essas habilidades são relacionadas a você entender o texto. Ou você localiza informação, ou você consegue o sentido do texto, ou você vai também fazer o seu próprio texto, certo? Acho que é isso, né, João? Bom, That's vamos it. lá. That's it, ok. Lembrando também vocês que essa é a third class, a terceira aula ou a quarta aula? I think it's the fourth. The fourth class. Então, essa quarta aula, certo? Então, vocês podem também ir lá no repositório. No repositório, vocês têm as aulas anteriores, tá? Então, a gente tem aqui, também tem nos canais do Centro de Mídias, a gente tem nos canais do Centro de Mídia, tem as aulas anteriores, também no repositório, tem desse ano, tem do ano passado, então vocês podem rever algumas aulas ali, então estão todas ali, você acessa pelo aplicativo ou pelas redes, certo? E aí, na aula anterior, a gente deu esse exercício para fazer, a gente vai corrigir na próxima aula, né? Mas quem quiser ainda fazer, algumas pessoas já me mandaram, né? Ela pronta, então. Na aula passada a gente falou do dicionário, e aí tem esse aluno fictício, mas esses são casos reais aqui, na verdade, já aconteceram. Ele escreveu essa redação, então vocês podem dar um print aí. Ele escreveu essa redação usando o dicionário de forma errada, né? Porque na aula anterior a gente falou como usar o dicionário. Então, vocês têm que arrumar essa redação, descobrir o que está errado nela. É um desafio que eu mandei para vocês, certo? Então, na aula passada a gente falou como usar o dicionário. Então, a gente falou, por exemplo, aqui, a gente tem aqui recycle, né? A gente tem esses pontos que você pode ver, ó. Quando você pega o dicionário, você tem a palavra, depois você tem isso aqui, que é o alfabeto fonético internacional, que é como você pronuncia lá, recycle. Você tem o 2 pontos, que é um re mais longo. Você tem esse apóstrofo aqui, que indica que a próxima sílaba é a mais forte. Então, eu não falo recycle, eu falo recycle, né? É mais forte aqui. Então, isso aqui é a sílaba tônica. E aí você pode falar coal, né? E aí tem esse parênteses aqui, porque ele é opcional, se é britânico ou é americano. E aí também vai aparecer a definição. Quando você ver essa letrinha aqui tem um Vzinho. Então você sabe que recycle é um verbo, né? E aí a gente tem, quando aparece aqui, adjective, adjetivo. Então aqui red, então red, que é a cor aqui, né? É a cor mesmo. Tá aqui o color, que às vezes pode ser outra coisa, né? Então red aqui é adjective mesmo. Então a gente tem, quando a gente usa o dicionário, é legal vocês verem aí a classificação aí que a gente chama de
morfologia em português, né? Mas em inglês a gente chama de parts of the speech, certo? E isso que é legal no dicionário, né, Ed? Porque não é só a definição da palavra ou a tradução da palavra, você tem como pronunciar, você tem a categoria da palavra, então não é simplesmente lá para pegar a tradução, você pode ver bastante coisa no dicionário. Sim. Até porque a definição é mais importante que a tradução, né, João? Sim. A gente tem que entender uma coisa, quando você está trabalhando em inglês, a palavra não é só tradução, ela tem um conceito por trás. Então, a palavra, por exemplo, você tem a palavra board, B-O-A-R-D. Board pode ser prancha, pode ser quadro, pode ser a diretoria de uma empresa. Mas existe um conceito por trás ali que junta todos. Né? Então, e quando a gente lê a definição, a gente vai aprendendo palavras novas ali e vai aumentando o nosso vocabulário aos pouquinhos. Né? Exatamente. Então, bom, vou fazer uma pergunta para vocês, olha só. Tem esse material aqui, que é o material que está na apostila, que eu já mostrei para vocês, né, tal, que é Can you talk about your school bag? E aí tem essas perguntas que estão ali, né? Tá um pequenininho aqui, mas depois a gente vai ampliar em inglês. Então a pergunta é: que materiais escolares você considera fundamentais para estudante? Já vai escrevendo em inglês aí no chat. Se você tem esses materiais ou que falta algum deles. E a pergunta é se você costuma doar e emprestar materiais, né? E aí na verdade, a gente começou isso aqui na aula passada, né? A gente vai ver rapidinho aqui. E aí a gente começou o artigo aqui, fez algumas perguntas sobre esse artigo, né? Se o texto que a gente vai ver é um artigo de jornal, um pôster ou tirinha, e onde a gente encontra. E aí a gente viu esses materiais na aula, né? Então, a gente viu aqui, né? A gente acabou já fazendo a leitura, então, mas vocês podem dar um print aí. E eu coloquei a sugestão para vocês aí, de vocês construírem um dicionário visual. E é bem bacana vocês fazerem isso, por quê? Porque serve para memorizar. Tem alguns alunos que já fizeram, marcaram a gente lá nas redes sociais, ficou bem bacana mesmo. Então você desenha lá chair, aí você vai lá e desenha cadeira. Né? Que aí você vai memorizando, né? É uma maneira aí de prender na sua mente aí o vocabulário, é uma maneira de aprender vocabulário, é uma das técnicas, certo? E aí, eu coloquei para vocês essa pergunta, né? E essa aqui a gente já respondeu na aula passada, não foi, João? Sim, então, inclusive já subiu uma aqui da Emily, né? Respondendo, what school materials do you consider? A Emily escreveu aqui, pencil, eraser, glue, notebook, scissors, chalk. Muito bem, então ela já respondeu. Então é isso aí. Essa aqui a gente já fez, então é legal vocês olharem no repositório da aula passada, né? Que a gente já trabalhou essas perguntas, né? E aí vai aparecer esse pôster aqui para vocês, né? Bom, tá pequenininho, né? Mas ele tá lá na página 60 do caderno do aluno. Eu coloquei aqui para ninguém ter problema de achar. Está na página 60, mas vamos ver aqui. A gente já fez a leitura dele, João? A minha memória está, né? Então, mas vamos lá, vamos de novo fazer a leitura aqui, ó. Então você tem aqui, ó, Walter and Connie Payton Foundation, né? E aí tá lá, Annual Back to School Program. A gente não vai fazer a tradução agora, né? Porque vocês já viram na aula passada a leitura. Going on now through August 4th, Friday. There is the internet address. Please consider donating a new backpack filled with school supplies. Send a child back to school packed with a smile. All items collected will benefit the Walter and Connie Payton Foundation Back to School Program. Então, coloquei aqui para vocês podem depois fazer um download dessa imagem em uma resolução maior também, né? E aí a gente fez umas perguntas para vocês aqui, certo? Então a primeira pergunta está aqui para vocês responderem se é verdadeiro ou falso, né? A gente vai colocar aqui para vocês e aí vocês vão respondendo. Vamos ver se eu tenho a maiorzinha aqui. Isso, tá? Tem um pouco maior para vocês já. Bom, essa aqui a gente viu na aula passada, certo? Isto. A gente já respondeu, então tudo bem. E agora eu tenho perguntas para vocês. Essa aqui então, é a novidade da aula de hoje. E aí eu vou pedir para vocês responderam todas uma vez no chat. Então a gente tem aqui, a gente não vai traduzir agora, então vocês colocam no chat. For aí não. Aí você coloca true or false, né? Ou se você acha que é true, você põe T. Se você acha que é false, você põe F, né? E o amarelo aqui não adianta em nada. Bom, a gente vai ler agora então as frases. E aí vocês vão respondendo no chat se vocês acham que é verdadeiro ou falso. Então a primeira lá, sem tradução, né? The donations of school supplies are for a foundation. Letter B, João? Letter B. There isn't a date for the donation event. Letter C. This is the first school supply donation event. Então,
Já temos resposta no chat, João? No, not yet. Então a gente vai dar um tempinho para vocês irem respondendo. One little minute. Um minutinho no chat e a gente já volta. Back João. we are. And here we have some answers. Temos algumas respostas aqui. Tem a aluna Emily falando A, F, B, F, and C, true. Ok. Temos também false, true and false. E temos um VFF. O V aqui é o Tzinho, né? É. Precisa estar lá no lugar do V. A gente coloca o T de true, que é aqui o aluno Diego. Temos aqui a Camille falando false, true and false. Certo. Ok, Ed. Ok, let's correct then. Vamos corrigir então, né? Porque temos controvérsia aí, né, João? Temos aqui algumas Bom, diferenças. Lembrando uma coisa, gente, ó, geralmente eu quando coloco prova, eu coloco lá verdadeiro ou falso, mas em inglês é true, false. O aluno colocou V, eu já coloco errado na resposta, hein? Então aqui a gente não vai fazer isso, né? Mas lembrando aí que se o seu professor for mais rígido, né, João? Bom, vou corrigir de vermelho mesmo para traumatizar o aluno. Vamos lá. A primeira vamos traduzir agora para ver se muda a resposta de vocês. Ó. Letter A, the donations of school supplies are for a foundation. As doações dos suprimentos escolares são para uma fundação. Letter B, there isn't a date for the donation event. Não há uma data para a doação, para o evento da doação. This is the first school supply donation event. É o primeiro evento de doação de suprimento escolar. Tá, bom, vamos ver aqui, ó, olha só. Aqui fala que é para uma fundação, certo? Ó, Walter and Connie Payton Foundation. Não dá para ler aqui, mas eu coloquei maior para vocês antes, certo? Então, para a fundação, então aqui tem que ser true, certo? True. There isn't a date for the donation event. Tem uma data aqui, gente. Então, ó, lembra a habilidade que eu falei no começo da aula? Ó, habilidade, localizar informações específicas no texto. O cartaz, ele é um texto também. Então, tem uma data. Então, false. This is the first school supply donation event. Essa é a primeira vez que eles fazem. Vamos ver aqui. Ó, aqui ele colocou anual. Vamos ver maior aqui não, no qual, ó. Aqui ele coloca que é anual. Né? Se acontece todo ano, provavelmente It's not the first. It's not the first, né? Se é anual, então tá implícito que não é a primeira vez. Né? Então aqui também vai ser false, ok? Lembrando que a gente já viu algumas aulas, a gente vai rever isso aqui mais para frente, que there is, there are aqui, né, tem uma data, né? Então aqui no sentido de existir, certo? O resto tá tudo aqui, ó, verbo to be, gente, ó, tá bem simplesinho, as frases estão bem simplesinhas, certo? Bom, vamos para agora pro segundo exercício. A gente tem o segundo exercício da aula de hoje, mas é o quinto exercício da apostila. Find in the poster the correct information to complete the sentences. Traduzimos? Pode traduzir. Encontre no cartaz a informação correta para completar as orações. Isso. Então eu quero que vocês escrevam as frases completas no chat. É para escrever a frase completa para vocês praticarem a escrita, certo? Então a primeira frase, a gente não vai traduzir também as frases, a gente vai só fazendo a leitura para vocês poderem ir escrevendo. Então a A aqui, vamos colocar aqui amarelinho.
A. The donation event finishes on... Letter B. The foundation site is... Okay. Letter C. The name of the event is... And letter D. The name of the foundation is... Então, são frases muito simples aí para vocês, certo? Então eu quero que vocês agora reescrevam as frases, põe no chat, depois põe no caderno, fazendo a frase completa. Está bem simplesinho, mais um minutinho agora para vocês e a gente já volta. We're back, voltamos, vamos lá. Temos uma aqui, Ed, Ok. do ProLevi, Ok. colocou aqui para a letra A. Ok. The donation event finishes on August the 4th. Ótimo. Então, August, deixa eu melhorar a letra aqui. Se na amarelo ninguém enxerga. Vou colocar aqui azulzinho mesmo. Então, on August The 4th. The donation event finishes 4th. on August the 4th. Isso. Eu costumo colocar lá August, vírgula, né? Fourth, geralmente a gente faz assim, né, João? Para colocar a data. A gente coloca Isso. o mês antes, então August 4th. That's it. Temos já a resposta da segunda, João? Não, o aluno Davi respondeu aqui a mesma coisa. The donation event finishes on 4th August, August the 4th, sem Ok. problemas. Lembrando aqui, né, que quando a gente escreve os meses do ano em inglês, assim como os dias da semana, sempre com letra maiúscula, ok? Exatamente. Então, August, September, October, letra maiúscula inicial lá pra gente. The donation, foi a Maria Eduarda que mandou Ok. esse aqui, ó. The donation event finishes on August the 4th. Ok. Ok? Bom, a gente tem aqui, a segunda está perguntando, the foundation site is. Então aqui site pode ter um duplo sentido, né? Às vezes a gente traduz site como sítio de internet, né? Em português de Portugal, né? Português de Portugal. Então o site pode ser o lugar ou pode ser o site de internet mesmo. E aí era só localizar no texto qual que é o site deles. Vamos colocar um pouquinho maior para vocês aqui, para vocês conseguirem Tá ver. ali embaixo da data, né? Está aqui embaixo da data, deixa eu colocar aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, né? Que é o payton34.com. Esse é um site real, na verdade, né? Então, era só colocar esse aqui na resposta, então, do site e tal. Mas tudo bem que não deu para, às vezes não deu para enxergar, mas não tem problema. Bom, the name of the event is. O nome do evento é. Será que temos aqui? Vamos lá. Bom, o pessoal está falando. Então, o nome do evento é School Supply Drive. School Supply Drive. Vamos colocar aqui, vamos escrever aqui para todo mundo conseguir anotar. Então, vamos ver se minha letra cabe aqui, né, meu? School Supply. Deixa eu ver se eu não estou escrevendo Tá em cima. escrevendo Estou escrevendo em embaixo cima. do- Vou colocar aqui Yes. embaixo, assim, tá? Ó. School. Opa. Deixa eu limpar ali. School. Que aqui tá, é o que está aqui, né? Mas deixa eu A escrever. Pro Valéria tá falando assim, os meus babies estão tímidos hoje. É, sim. Os babies da teacher aí, Valéria, não fiquem Supply. tímidos. Mandem as respostas aí pro chat para a Pro Valéria mandar pra gente. Então, é interessante essa palavra aqui, drive, né, João? Porque nos Estados Unidos eles fazem muito essa coisa do drive. A drive não é só dirigir, né? Drive a gente tem lá, às vezes tem aquelas campanhas, né? Então a gente pode traduzir drive como campanha também. Vai depender Isto. do contexto. É muito importante vocês entenderem isso, gente, que a tradução sempre vai depender do contexto. Então, aquilo que a gente falou na aula passada de usar o dicionário,
Você vai analisar o contexto, porque nem sempre drive vai ser dirigir, tá? E aí a última, o nome da fundação. O nome da fundação, the name of the foundation o nome da fundação e aí é isso aqui, Walter and Connie Payton. Né? Walter, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui em cima para vocês. Opa, aqui. Dá um print aí para vocês anotarem depois no caderno. Walter and Connie Payton Foundation, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aqui desse fragmento, olha só. Aqui vocês podem entrar no chat, não tem problema, né? E a gente meio que já falou um pouquinho dele na aula passada. Então, tá lá, a gente não vai traduzir, quero que vocês, não quero só que vocês traduzam a frase, mas eu quero que vocês falem o sentido que essa frase quer passar para vocês. Então a gente vai fazer a leitura aqui, ó. Send a child back to school packed with a smile. Então, vocês têm um minutinho agora para debater no chat o que está querendo dizer aí. Existe uma tradução, mas também existe um sentido entre linhas aqui. Existe um duplo sentido. Eu quero que uma mensagem, né? Uma mensagem, Então, em mensagem existe um duplo sentido, uma palavra com duplo sentido. Eu quero que vocês vejam agora, coloquem no chat qual é o duplo sentido que existe ali. E a gente já volta. Um minutinho. Ed, tem várias coisas aqui, algumas mensagens bem legais. Veio aqui da Pro Eliana. Muitas crianças não têm material adequado para ir à escola e sofrem bullying. Legal. Mande uma criança para a escola embalada e um sorriso, da Pro Eliette. Mande uma mochila para a escola com um sorriso, da aluna, do aluno Ariel Batista, da Pro Maria. Ariel, isso. E envie uma criança de volta para a escola envolvida num sorriso. Várias mensagenzinhas legais aqui. A gente pode ver, então, o que acontece. Olha só. Quando a gente faz a tradução, você vê que cada pessoa traduz de uma maneira diferente. Porque a tradução é isso mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente assiste aos filmes dublados, legendados, porque às vezes tem uma piada, alguma coisa, não faz muito sentido, né? Às vezes eu vejo o pessoal comentando no chat, né? A gente coloca uma coisa legendada, né, João? E aí, na época que o chat estava, a gente tem interação dos alunos, falou assim, tem que assistir mais anime legendado, né? Então, o pessoal comentava, né? Então, é legal por quê? Porque você vai começar a se adaptar à cultura. Porque existe muitas vezes uma piada ali que você põe legendado, uma piada não bate, porque às vezes você vai depender do quê? Do tradutor ter entendido a piada, né? Igual hoje, né? Ninguém entendeu, João, do que eu estou vestido hoje. Né? Tem que assistir a aula do 6º ano, que foi mais cedo, hein? Vai lá no repositório, assista a aula do 8º ano. Vamos ver quem vai entender do que eu estou vestido. É muito triste, João, porque as pessoas não entendem a referência. Igual aqui, ó. Olha só. A palavra send. A palavra send quer dizer enviar. Mas você vai enviar a criança para a escola, fica meio estranho, né? Vai, né? Vai. Envia, coloca a criança na caixa de papelão. Não dá, né? Então, ó. Envie uma criança de volta para a escola, back to school. Tem lá back to the future, né? Então, de volta à escola. Mas aí a gente pode traduzir de uma maneira melhor, João? Envie a criança de volta para a escola? Fica meio estranho. Mande uma criança de volta para a escola, né? Então, às vezes na tradução você não pode traduzir ao pé da letra, você vai traduzir a ideia, né? Sim. Então,
Às vezes esse envie aqui pode ser mande, pode ser traga de volta, né? Traga de volta, porque tem o back to school, né? Back então to traga a criança de volta para a escola. Sim, então na tradução legal. a gente adapta, certo? E aí que pact. Pact é interessante, né? Aliás, como é que a gente pronuncia esse ED aqui, João? Com um sonzinho de T no final. Então, Pact. pact. Não é paquete, né? Não é paquete. Pact. Pact with smile. Então, pact aqui pode ser empacotado, pode ser embalado, pode ser... Tem várias traduções também, como vocês já fizeram, né? Então, com um sorriso. Então, deu um duplo sentido. Por quê? Porque você está doando material escolar. O material escolar é uma backpack, né, que é a mochila. E aí, na mochila, a mochila traz um sorriso. Olha que coisa poética, né? Então, são maneiras aí de vocês traduzirem, certo? Então, tem isso. Bom, a gente tem aqui, deixar para vocês aí, a lição de casa, que aí vocês têm esse post-reading, que aí está lá no material, vocês podem puxar na página 61, quiser dar um print agora para ficar mais fácil aí para vocês. A gente está meio que concluindo essa parte, certo? E aí também a gente pede para vocês aí resolver a lição 1 e fazer uma redaçãozinha. O que tem na sua mochila? What is there in your school pack? E vocês também podem usar, também descrever o seu lugar favorito. Na próxima aula a gente vai se aprofundar nessas estruturas e aí eu peço para que vocês aí responderem a enquete no final da aula. Se tiver alguma dúvida, mande para a gente, certo? I'll say goodbye now. Eu estou dizendo agora, it's time to say goodbye. Thank you, João. Thank you, Ed, for inviting me. Goodbye, everybody. See you next week. É isso aí. Até a próxima aula. Bye-bye. Bye, bye.